E uma das coisas que a gente está trazendo aqui é a questão da rotatividade para a cultura organizacional enfraquece. E às vezes tu tem um concorrente parecido com o teu, tendo resultado e tendo, né, vendendo e os negócios acontecendo, e se tu parar para analisar, quem está fazendo a diferença são as pessoas. Carla, para a gente começar o nosso papo, rapidamente apresente a sua empresa. O que a CS faz? CS Consultoria é minha menina. É a minha menina dos olhos. Bom, a consultoria, ela tem, né, como princípio a implantação do RH estratégico. A gente faz também mapeamento comportamental, treinamento e desenvolvimento. Eu digo que a nossa missão é impactar positivamente, né, vidas e negócios, através de uma conexão aí de propósito, para que as pessoas consigam aí gerar resultados nos seus negócios e também, né, poder levar o que se desenvolve dentro da empresa para suas casas, porque a gente está falando de pessoas, de comportamento. Então, a ideia da CS Consultoria é impactar o todo, não só o negócio, mas as pessoas também que fazem parte do negócio. Pelo que eu estou entendendo, né, além do próprio resultado da empresa, porque as empresas, né, Carla, pelo que eu percebo, elas estão muito focadas no resultado. Isso. E eu não acho que esteja errado, porque é óbvio que as Se não tiver resultado, empresas não tem empresa. precisam do resultado. Mas para que esse resultado aconteça, né, tem que haver aí algum preparo dessas pessoas. Essas pessoas têm que estar engajadas. Elas têm que entender a cultura da empresa. Porque se elas não entenderem, elas não compram o negócio, né? Mesmo que a empresa não seja delas, elas precisam entender o que elas estão fazendo lá, qual é o propósito delas, se está alinhado da empresa e como é que isso tudo funciona na CS. Me conta o que você enxerga disso. A empresa que está focada só no resultado ou focada nas pessoas, como é que faz para alinhar isso? Bom, eu digo, né, que hoje, eu estava falando antes, né, da frase de clichê, que as pessoas, elas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelas competências comportamentais, né? E isso é um fato, é o que a gente mais vê hoje, né? A cada 10 pessoas, 9 são demitidas, e a gente vai tentar investigar ali o porquê desse desligamento. Sempre tem uma questão comportamental. Então, eu acho que a gente consegue, né, a consultoria, através dos serviços que ela tem, identificar o propósito. Primeira coisa é o propósito do teu negócio, né? Qual é a identidade, qual é a tua cultura, para que tu nasceu, né? Para que tu tá, qual é o serviço que tu oferece, porque tanto as pessoas que vão fazer o teu negócio, mostrar o teu negócio, quanto as que vão comprar são pessoas. Então, precisa ter essa conexão. Então, acho que, primeiro de tudo, a gente trabalhar essa questão da identidade organizacional. A partir do momento que o empreendedor, ele tem essa consciência de que não só ele tem um propósito, mas ele também construiu um negócio para um propósito, a gente conseguir identificar isso, a gente consegue trazer pessoas que estão alinhadas com isso. Seja através de um recrutamento e seleção por competência, seja através de um mapeamento, né, comportamental. Às vezes, as empresas que já existem, a gente consegue muito também através do perfil comportamental, do mapeamento comportamental. Daqui a pouco essa pessoa, ela não está num lugar certo, mas ela pode ser movimentada dentro do negócio para uma outra atividade. Isso também, né, a empresa tem uma economia de não recrutar uma nova pessoa, mas sim olhar para aquilo que ela já tem de positivo dentro. Então, a gente consegue fazer vários trabalhos, né? É bem amplo o trabalho que a consultoria a gente tem, tudo direcionado para aquilo que é o objetivo do negócio, né? Às vezes as pessoas querem faturar mais, outras querem crescer, querem contratar mais pessoas. Então, a gente consegue fazer esse trabalho através da identidade de cada negócio. E você falou uma palavrinha, que eu fiquei aqui concentradíssima nessa palavrinha, que é economia. Pelo que eu estou entendendo, eu não sou especialista na área, então, Carla, me perdoe se eu fizer perguntas que pode parecer assim, completamente sem sentido, mas eu acredito que quem está nos assistindo pode também não ser especialista da área e pode estar querendo entender como é que essa questão de gestão de pessoas pode ajudar o empresário a economizar dinheiro. É isso que eu entendi da sua fala? A gente consegue economizar e também tornar a empresa mais rentável, né? De que forma? Vamos falar de um subsistema do RH chamado recrutamento e seleção. Eu tendo um recrutamento e seleção, né, por competências, né, dentro de um RH, eu consigo ser mais assertiva na minha contratação.
Por quê? Porque eu vou saber as competências que aquele negócio precisa para chegar no objetivo dele, que é o resultado, que é Mas deixa eu entender, vou te interromper. Competências técnicas ou técnicas e comportamentais, assim? Porque tu disse que as empresas contratam por habilidades técnicas, Isso. mas descontratam por inabilidades, de repente, comportamentais. Isso na hora da contratação tem que ser levado em conta, é isso? Sim, a gente leva em conta as competências técnicas e comportamentais também. Só que o foco maior é a questão comportamental. Porque quando a gente faz, né, ali um mapeamento de competências ou a descrição de cargos, né, a gente pega ali um profissional ou a empresa e vai fazer a descrição de cargos, ali a gente bota quais são as competências técnicas e as comportamentais que ela precisa ter. A maioria das competências técnicas, elas são treinadas através de um onboard, através de treinamentos, enfim, de ações que a empresa já faz para desenvolver. O que a gente pega mais, sim, é aquela competência comportamental que está alinhada com o propósito da empresa, com a identidade da empresa, aquilo que ela tem como valor, aquilo que ela acredita que é interessante ela ter para que o negócio funcione. Então, cada empresa, né, tem ali a sua identidade. Caso não tenha, a CS também ajuda a fazer essa construção de identidade do negócio, para que a gente consiga daí transformar isso para as pessoas, né? Transportar isso para as pessoas. Mas, Renato, eu não sei se você já viu no mercado, eu já vi também, Carla, esse negócio de treinamento que a pessoa contrata e treina, o que eu já vi de pessoa contrata e treina é assim, põe com o coleguinha do lado e fala pro coleguinha do lado, explica para ele como é que faz. E esse é o treinamento, não é assim, Renato? É trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Sim. Eu trabalhei também em algumas empresas que realmente assim. Então a gente tinha que aprender tudo muito rapidamente, muito rápido. E aí realmente às vezes, daqui um pouco, tu não teve tempo ali para ser treinado e ser ambientado naquela empresa. E aí eu acredito que essa é uma das partes aí que aquele colaborador ele vai terminar deixando a desejar. No sentido que ele poderia fazer mais. Sim. Então, não sei se acontece isso aí dentro da consultoria, se tu vê casos assim, se tu vê questões assim, e como faz também para resolver isso, né? Bastante, principalmente quando a gente vai fazer a descrição de cargo na empresa, a empresa não tem, e ela vai fazer, a gente faz de uma forma personalizada, então a gente entrevista as pessoas que exercem aquela função. E automaticamente nesse bate-papo, nessa entrevista que a gente faz, surgem algumas deficiências técnicas, digamos assim, né? E a gente entende que aquilo não foi trabalhado lá no início. Então, a gente sugere, através de um relatório para aquela empresa, né, que para que essa competência seja a técnica, né, falando agora da técnica, seja desenvolvida, seria interessante montar um treinamento. Como que a gente monta esse treinamento, né? A consultoria, ela é mais pautada para outras questões, para a parte mais, assim, de pessoas. Mas a gente sugere ou pegar alguém como referência na empresa e a gente ajuda ela a construir um treinamento para aquela equipe, né, daquela competência técnica, o que é muito positivo, porque a pessoa acaba fazendo parte da construção, então já tem aquela questão de aumentar o engajamento. A gente ajuda ela a construir, claro que a parte técnica é toda com ela, ou a gente, né, junto com o empreendedor, busca algo fora. Né, algumas empresas parceiras para fazer esse desenvolvimento técnico. Mas sim, principalmente na descrição de cargos, quando a gente faz, aparece muito essa questão de algumas deficiências técnicas. Então, a gente vai aprimorando conforme a gente vai executando, né, o RH estratégico dentro da empresa, que a gente pode implantar desde o zero, né, pegar ali desde um diagnóstico organizacional que a gente faz e implantar ele desde o zero, ou a gente pode pegar alguns subsistemas e fazendo essa implantação aos poucos, né? Geralmente começa-se pela descrição de cargos, é onde é a dor maior ali do empreendedor, né, que é da atividade que o profissional executa ali para gerar o resultado. E aí depois a gente vai trabalhando as outras etapas até que entra o recrutamento e seleção, né? Que é onde a gente consegue, de uma forma mais assertiva, a gente consegue minimizar também esse processo, fazer um processo mais rápido, mais assertivo, aonde ele traz, né, a economia que a Kelly falou lá no início, que a gente consegue ser mais assertivo e fazer com que a gente contrate pessoas alinhadas com o negócio. Então, isso diminui turnover. Entendi. O turnover diminui aquela troca da equipe. Isso. Porque isso custa para a empresa, né? Todo mundo sabe que trocar uma pessoa custa. Não só diretamente envolvendo custo financeiro, que também envolve,
Mas também tem o custo de treinar uma nova pessoa, de recrutar uma nova pessoa. A gente sabe que tem um timing para essa pessoa, digamos, estar alinhada ou afiada para desenvolver determinada função, mesmo que ela seja já desse nicho de mercado, que já tem algumas competências técnicas para aquele cargo, mas cada troca despende ali energia, tempo e dinheiro das empresas. Sim. E a economia do seu trabalho, na realidade, é de reduzir esse turnover, é isso? Exato. Exatamente. Fazendo todo esse trabalho de alinhar a identidade organizacional junto com o processo de recrutamento e seleção com as competências que são importantes para aquele negócio, a gente consegue daí trazer pessoas do mercado alinhadas com esse negócio. Claro, pode acontecer da pessoa entrar e outras questões dela não se adaptar, mas a gente consegue reduzir bastante esse número, né? Eu já cheguei a fazer uma vez o cálculo de um colaborador que tinha remuneração de R$2.000. Tá. A saída dele custou R$4.000 para a empresa. O dobro. O dobro. Normalmente o dobro. Onde a gente fez o cálculo não só da rescisão, mas das pessoas que foram envolvidas dentro daquele processo. Então, imagina, o custo para tu desligar um colaborador custa o dobro de que ele foi, né, contratado. Então, por que a gente não trabalhar uma gestão por competências e ser mais assertivo no negócio, né? Então, isso gera economia. Com certeza, gera economia e eu acho que também gera eficiência para o negócio, né? Sim. Faz a máquina ali do empresário funcionar melhor, porque na realidade quando a pessoa foi contratada para o lugar que ela sabe exercer a função, não só tecnicamente, né, Renato? Não só apertar o botão, não é a parte técnica, acho que a gente está conversando aqui sim, mas a habilidade comportamental e emocional, a tal e tão famosa, Renato, nós falamos muito de inteligência emocional. É bem ligado, se a gente for usar a CHA, né, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, tem muito mais a ver com as atitudes que a pessoa tem diante dos desafios, porque eu posso ter um conhecimento e habilidade em algo e eu não vou fazer, porque simplesmente eu não estou a fim de fazer. Então, essas questões comportamentais, de atitudes aí, realmente tem um impacto muito grande no resultado, né? Eu diria hoje que é um dos maiores, o que impacta mais nos resultados. Essa seria a maior dor dos empresários? Qual é a maior dor dos empresários que tu enxerga no mercado hoje? Com certeza, a maior dor é ter pessoas alinhadas com o seu negócio. Né? E uma das coisas que a gente está trazendo aqui é a questão da rotatividade, né? Isso para a cultura organizacional enfraquece. Enfraquece, porque tu tendo uma rotatividade de pessoas dentro do teu negócio, tu não consegue ter uma consistência. Não tem raízes, Não tem raiz. Então, logo, a tua cultura fica fraca. E, às vezes, tu tem um concorrente parecido com o teu, tendo resultado e tendo, né, vendendo e os negócios acontecendo e tu achando lá que tu é o cara, que tu não sabe gerenciar, que tu, né, tu cai ali numa malha de que eu não sirvo pro negócio, mas se tu parar para analisar, quem tá fazendo a diferença são as pessoas. Aquela pessoa tem colaboradores que estão há mais tempo, faz algumas ações que de repente tu não faz para o teu negócio. Então, esse olhar hoje mais voltado para as pessoas é muito importante, principalmente por causa das atitudes, né? Porque ela pode ser o melhor vendedor, o melhor comprador, o melhor contador, mas se ele não tiver alinhado com o teu negócio, ele não vai fazer. E muitas vezes não é porque ele não quer, é porque não tá alinhado mesmo, às vezes até inconsciente. Às vezes até de forma inconsciente, né? E tem uma questão também, eu te pergunto se acontece. Por exemplo, vamos colocar, acho que uma área bem fácil da gente começar a notar resultados, a parte comercial, vendas. Aí tu tem lá um excelente vendedor, o cara vende muito, é o melhor vendedor. Só que às vezes não é visto, às vezes com as atitudes que esse vendedor tem, qual é o impacto negativo que ela tem em relação aos seus colegas. Entende que às vezes na área comercial pode acontecer de um colega, por exemplo, a questão competitiva, mas aquele colega daqui a um pouco ele vai lá e pega a tua venda, pega do outro. Então, se tu não tiver isso bem mapeado na questão de valores ali, daqui a um pouco, puxa, eu não vou desligar esse funcionário porque é o que me dá maiores resultados. Só que muitas vezes não é visto o impacto negativo que ele tem na produtividade dos outros colegas. No restante da equipe, no restante.
No restante, o quanto ele é prejudicial para as outras pessoas, ele é isso? No individual, pelas atitudes dele. Pelas atitudes. Isso acontece muito. E às vezes a empresa tem aquele vendedor como se eu demiti-lo, meus resultados acabam. E quando, na verdade, se tu... Aquela laranja podre que apodrece os outros, daqui a pouco, se tu tira aquela pessoa, tu potencializa as outras. Né? Então, Aí, ao invés de ter um vendendo bem, tu vai ter 10. Ter 10. E aí, isso tu pode trazer outras pessoas. Isso acontece bastante. Essa questão estratégica aí é legal, porque, puxa, ela traz essa visão ampla, né? Sim. Outra coisa que acontece muito, principalmente na área comercial. Eu pego aquele bom vendedor e transformo ele em gerente. E eu matei o bom vendedor e demiti o gerente. E matou o gerente também, porque nem existiu. Nem começou a existir. Porque não se fez um trabalho para ele. Porque as competências que ele tinha, claro, como um bom vendedor, foram que fizeram ele se tornar um bom gerente. Mas daqui para frente, o que eu preciso para ser um bom gerente? Eu vou gerenciar pessoas, eu vou ter que saber de estratégia, eu vou ter que saber do negócio, eu vou ter que saber de mercado, eu não vou mais cuidar só da minha mesa, né, do meu computador e do meu telefone. Agora eu tenho 10 mesas, 10 computadores, 10 pessoas para gerenciar. E se o empreendedor ele não tiver esse olhar de fazer esse trabalho, dessa pessoa saber gerenciar pessoas e saber sobre negócio, sobre estratégia, não só sobre pessoas, tu matou um bom vendedor e demitiu um gerente. E aí, isso impacta até para a pessoa que se tornou gerente. Porque daqui a pouco ela pode ser demitida, várias pessoas já aconteceu isso, de serem demitidas e se tornarem pessoas frustradas. Se voltarem a ser vendedores e quererem ser gerentes, mas acharem que por uma experiência ruim que tiveram, não tem a capacidade para ser gerente. Isso é recorrente no mercado, né? Muito. Isso é recorrente. Aliás, aconteceu recentemente num lugar, assim, pouco conhecido no Brasil, né, que é o meu time do coração. Para quem não sabe, sou paulistana da Moca, né? E o Timão colocou lá, que era, acho que treinador físico, não sei, meu amor, o especialista está aqui do futebol. Vamos aproveitar. Quem que ele era? O Cuca. Antes, o outro treinador que acabou saindo. Ele era o cara que trabalhava permanente na... Ele já era... Ele era tipo um treinador das classes de base do Corinthians há muitos anos, e aí ele recebeu um upgrade, digamos assim, né? Ele se tornou o técnico do time principal e não conseguiu e teve que recuar. Então, assim, às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas sem o preparo adequado, ela não consegue, ela mesma talvez não consiga ir adiante naquele sonho tão grande de crescer profissionalmente. Claro. Aliás, o indivíduo também precisa ter essa noção, né? Não só a empresa em si, mas as pessoas precisam entender que uma coisa é ser um bom vendedor, outra coisa é ser um bom gestor. Completamente diferente, mesmo que a gente esteja falando da mesma área. E acontece também, né, Renato? Outro dia nós estávamos batendo um papo. Me lembrei disso. Às vezes o vendedor ou a pessoa ali do time olha para o gestor e pensa, mas ele não sabe nada, como é que ele está ali? Como é que ele é diretor? Como é que ele é gerente se ele não tem a minha competência? Se ele não tem as minhas habilidades? As pessoas pensam isso, né? Eu poderia estar lá. É que para estar lá, na realidade, as competências que ele precisa são outras, né? Exato. Exatamente. E isso eu digo assim, ó, que é o mais recorrente hoje no mercado de trabalho. São essas promoções sem um certo planejamento, uma organização para a pessoa. E aí tu tem o quê? A queda na produtividade, queda na rentabilidade, teu time não atinge resultado, tu tirou um cara que te dava resultado, que era muito bom no que fazia. Era muito bom no que fazia, colocou ele numa outra posição, né, no intuito de que talvez ele fosse transformar as outras pessoas, né, naquilo que ele era, e não acontece nenhuma coisa nem outra. E aí, com isso, cai resultado, cai produtividade, e tu acabou perdendo um bom vendedor, né, e a pessoa também no contraponto se frustrando, né? Porque não conseguiu também. Talvez ela tenha dado o melhor de si, mas é que faltou aquele algo mais que ela precisava se desenvolver. E isso acontece muito no mercado. É que, na realidade, eu vejo que tem duas pontas aí, né, Renato? Tanto o profissional, para que ele possa crescer na carreira, ele precisa criar novas competências, ele precisa ter essa visão.
de que ele vai atingindo alguns patamares, mas para cada vez que ele sobe um patamar, ele precisa adquirir novas competências. Exatamente. Ele precisa adquirir um... Passou de fase. Passou de fase. No videogame é isso, passou de fase é diferente. Agora, lá o que tinha para te passar, por exemplo, lá pelo monstro, as tuas competências começam. Tu tem que estar com outras armas. Né? Dependendo do jogo, tem que estar com outras armas. Antes era só com canivete, agora precisa de uma espada. Agora precisa de uma bazuca. Você vai tendo que aumentar suas capacidades para poder entender, eu digo, as capacidades e a visão do negócio, né? Exatamente. Quanto mais tu sobe, eu digo que mais tu tem que ampliar a visão e mais vai faltar o ar. Mais vai faltar o ar vai ficando rarefeito, porque lá em cima você vai tendo, os gestores normalmente têm uma posição muito solitária, né? Também tem isso, porque ele pode ter uma equipe de 50 pessoas, 100, quantas forem, mas as decisões são sempre muito solitárias. Então eu digo que o ar vai ficando rarefeito e as competências têm que se tornarem cada vez mais amplas. Sim. É isso, faz sentido isso que eu tô falando? Faz todo sentido.